Imagine por um instante o deserto, não apenas como um lugar de areia e sol, mas como um estado da alma. Aquele lugar silencioso e vasto onde os nossos sonhos parecem ter secado, onde as fontes de alegria se tornaram miragens distantes. Já se sentiu assim? Como se a vida tivesse te despido de tudo, te deixado apenas com o eco das perdas e a incerteza do amanhã? É nesse lugar de aridez, nesse silêncio ensurdecedor, que a nossa história de hoje começa. Não é uma história sobre reis ou generais com exércitos imponentes, mas sobre a força silenciosa e inabalável de uma mulher que, no meio do seu próprio deserto, escolheu regar o jardim de outra pessoa. Esta é a história de Ruth, uma mulher cuja lealdade não foi apenas uma decisão, mas uma melodia que Deus escolheu para compor uma das mais belas sinfonias da história da redenção. Respire fundo e permita que essa história encontre as partes mais sedentas da sua alma. Vamos descobrir juntos como um coração fiel, mesmo quebrado, pode se tornar o berço de um milagre que atravessa gerações. Nossa jornada nos leva a uma era turbulenta, um tempo em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, como nos lembra o livro de Juízes, Juízes 21, 25. Era um período de caos moral e instabilidade social. E foi no meio dessa desordem que a fome, essa antiga e implacável inimiga da humanidade, apertou seu cerco sobre Belém, a casa do pão. Ironia cruel, não? A terra que deveria ser farta, agora expulsava seus filhos. E assim, uma família toma uma decisão desesperada. Elimeleque, um homem de Belém, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, partem em busca de sobrevivência. Eles cruzam a fronteira, não apenas geográfica, mas cultural e espiritual, e se estabelecem em Moabe. Moabe não era um lugar qualquer. Era uma terra de um povo que descendia de uma história complicada com Israel, um lugar de deuses estranhos e costumes diferentes. Era uma aposta arriscada, uma tentativa de fugir da morte pela fome apenas para encontrar um destino diferente, mas igualmente doloroso. Pense na coragem e no desespero de Noemi. Deixar sua casa, sua rede de apoio, sua identidade para se tornar uma estrangeira em terra alheia. Lá, seus filhos encontram esposas moabitas, Orfa e a nossa Ruth. Por um tempo, talvez uma década, a vida parece ter encontrado um novo e frágil equilíbrio. Uma família israelita costurando sua existência no tecido de uma cultura estrangeira. Mas a tranquilidade é uma ilusão passageira. A tragédia, quando chega, não bate à porta, ela arromba. Primeiro, Elimeleque morre. Noemi, agora viúva, ainda tinha seus 2 filhos como amparo. Mas o destino desfere seu segundo golpe, ainda mais cruel. Malom e Quilion também morrem. Imagine a cena. Coloque-se no lugar de Noemi, por um momento. 3 mulheres, 3 viúvas, sob o mesmo teto, unidas não mais pelos laços de alegria do casamento, mas pela comunhão sombria do luto. O silêncio naquela casa devia ser pesado, preenchido apenas por memórias e pela dor aguda da perda. Noemi não perdeu apenas um marido e 2 filhos. Ela perdeu seu futuro, sua segurança, sua linhagem. Em uma sociedade patriarcal, uma mulher sem marido e sem filhos era invisível, desamparada. Ela estava completamente só. É nesse ponto de desolação absoluta que Noemi decide voltar. Ela ouve que a fome em Judá havia cessado, que Deus se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ruth 1:6. Para ela, era o fim da linha em Moabe. A terra que prometia a vida lhe entregou a morte. Com o coração pesado de amargura, ela se prepara para a jornada de volta.
não como a mulher que partiu, mas como uma sombra de si mesma. E então ela se vira para suas noras, Orfa e Rute, e as libera. Sua bênção é, na verdade, um lamento. Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja bom com vocês, como vocês foram boas para mim e para os meus filhos que morreram. Rute 1:8, paráfrase. Ela as beija, e as três choram juntas, um choro de despedida, de dor compartilhada. Orfa, de forma compreensível e lógica, escolhe o caminho da segurança. Ela beija sua sogra e retorna para seu povo, para seus deuses, para a vida que conhecia. Ninguém poderia julgá-la. Era a decisão mais sensata. Mas Rute faz algo extraordinário. Algo que desafia a lógica, a razão e o instinto de autopreservação. Ela se apega a Noemi. A palavra hebraica usada aqui, davak, é a mesma usada em Gênesis para descrever a união do homem e da mulher no casamento. Uma união que os torna uma só carne. Rute se cola a Noemi. E então ela profere as palavras que ecoariam por milênios, um juramento de lealdade que se tornou um dos mais belos poemas de amor e fidelidade de toda a literatura. Não insistas comigo para que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Rute 1:16, 17. Vamos parar aqui por um segundo. Isso não é apenas uma promessa, é uma declaração de morte e renascimento. Rute, a Moabita, está morrendo para sua antiga identidade. Ela está voluntariamente se tornando uma estrangeira, uma viúva pobre, sem nenhuma garantia de futuro, em uma terra que poderia ser hostil a ela. Ela está trocando a segurança do conhecido pela incerteza radical do amor. Ela não escolheu seguir uma religião, ela escolheu seguir uma pessoa. E ao escolher Noemi, ela sem saber, estava escolhendo o Deus de Noemi. Essa é a primeira grande aplicação para nós. A verdadeira fé muitas vezes não começa com um entendimento teológico completo, mas com um encontro de amor e lealdade. Às vezes, as pessoas não virão a Cristo porque entendem a doutrina da Trindade, mas porque veem Cristo em nós, na nossa lealdade, no nosso amor sacrificial, na nossa recusa em abandonar o outro no meio do deserto. Rute nos ensina que a lealdade é o amor em ação, a fé com pele e osso. Ela não ofereceu a Noemi palavras vazias, ela ofereceu sua própria vida. E essa decisão, aparentemente pequena e pessoal, colocou em movimento uma engrenagem divina que mudaria o curso da história para sempre. A chegada a Belém não foi um desfile triunfal, foi um retorno silencioso, marcado pela ausência e pela dor. Quando as mulheres da cidade veem Noemi, elas perguntam, espantadas: "Não é esta Noemi?" Rute 1:19. O nome Noemi significa agradável, doce. Mas a mulher que retorna está encharcada de amargura. Sua resposta é um grito de dor que rasga a alma. "Não me chamem de Noemi", ela diz. "Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Eu saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia." Rute 1:20-21. Ela se sente esvaziada por Deus, um sentimento tão humano, tão real. Quantas vezes em nosso sofrimento não nos sentimos da mesma forma, questionando onde Deus estava quando nosso mundo desabou? Noemi é a personificação da dor honesta, do lamento que não tem medo de se dirigir a Deus. E ao seu lado, silenciosa mas presente, está Rute, a Moabita. A prova viva de que Noemi não estava, de fato, completamente vazia. Às vezes, no meio da nossa dor, ficamos tão focados no que perdemos que não conseguimos ver o que ainda temos.
Ruth era a semente de esperança que a própria Noemi ainda não conseguia enxergar. A chegada delas coincide, providencialmente, com o início da colheita da cevada. A terra que antes era estéril pela fome, agora transbordava de vida. E aqui vemos o caráter de Ruth brilhar em sua plenitude. Ela não fica parada, esperando um milagre ou se afogando na autopiedade. Ela age. Com uma humildade e coragem admiráveis, ela diz a Noemi: "Deixe-me ir ao campo para apanhar as espigas que ficarem para trás, de quem me permitir." Ruth 2, 2. Isso não era um pedido qualquer. A lei mosaica, em sua infinita sabedoria e compaixão, garantia que os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros tivessem o direito de rebuscar os campos, ou seja, colher as sobras que os ceifeiros deixavam para trás. Levítico 19, 9, 10. Era uma forma de previdência social divina, um sistema que garantia sustento com dignidade. Ruth não pede esmola, ela pede a oportunidade de trabalhar. Ela abraça a única opção disponível para ela, por mais humilde que fosse, e a transforma em um ato de amor e provisão para sua sogra. Aqui está uma aplicação prática poderosa. A fé genuína não é passiva, ela age. Ela arregaça as mangas e faz o que precisa ser feito, confiando que Deus abençoará o trabalho de suas mãos. A providência divina muitas vezes nos encontra no caminho do nosso esforço. E então, acontece. Aquele acaso que, na linguagem da fé, chamamos de providência. Ruth, por acaso, entra justamente no campo que pertencia a um homem chamado Boaz. E Boaz era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ruth 2, 3. Ela não sabia disso. Ela simplesmente escolheu um campo e começou a trabalhar. Mas Deus, o grande maestro da história, já estava posicionando as peças do seu tabuleiro. Boaz chega ao campo e sua primeira interação já revela seu caráter. Ele saúda seus trabalhadores com: "O Senhor esteja com vocês." E eles respondem: "O Senhor te abençoe." Ruth 2, 4. Este não era um chefe qualquer, era um homem de fé, um líder que cultivava um ambiente de respeito e bênção. Ele imediatamente nota a presença de Ruth, a estrangeira. Ele não a vê com desconfiança, mas com curiosidade e compaixão. Ele pergunta ao seu capataz sobre ela e ouve o relato de sua lealdade a Noemi. O que Boaz faz a seguir é extraordinário. Ele se aproxima de Ruth e a eleva de sua condição. Ele não apenas permite que ela continue rebuscando, mas oferece proteção, provisão e pertencimento. "Não vá colher em outro campo", ele diz. "Fique aqui com as minhas servas. Dei ordem aos rapazes para que não te molestem." Ruth 2, 8, 9. Ele lhe oferece água do seu próprio poço, um gesto de hospitalidade profunda em uma terra seca. Ele a convida para comer com seus trabalhadores, compartilhando seu pão e seu vinho. Ele a trata não como uma estrangeira marginalizada, mas como parte de sua equipe, de sua comunidade. Ruth, sobrecarregada por essa bondade inesperada, se prostra diante dele e pergunta: "Por que achei tanto favor a seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira?" A resposta de Boaz é a chave de tudo. "Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra, depois da morte de seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia. Que o Senhor retribua o que você fez, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar." Boaz reconheceu a Hesed, a lealdade pactual, o amor fiel de Ruth. E ele se torna o instrumento da bênção de Deus. Ele se torna as asas de Deus, sob cujas asas Ruth encontra refúgio. Boaz aqui é um tipo, uma prefigura de Cristo.
Ele é o nosso Goel, o nosso parente resgatador. Na lei israelita, o parente resgatador tinha a responsabilidade de cuidar dos membros vulneráveis da família, de redimir a terra que havia sido vendida e, em alguns casos, de se casar com a viúva de um parente para dar continuidade ao nome da família. Boaz, ao proteger e prover para Ruth, começa a assumir esse papel. Ele não apenas vê a necessidade dela, ele age para supri-la com generosidade e honra. Ele vai além do que a lei exigia, ordenando secretamente aos seus homens que deixassem cair de propósito feixes de espigas para que ela pudesse colher mais. Ele a abençoa abundantemente, sem que ela perceba a extensão de sua graça. Não é exatamente isso que Cristo faz por nós? Ele não apenas nos salva, mas nos oferece proteção, provisão e uma nova identidade, muitas vezes de maneiras que nem percebemos. Ele nos convida para sua mesa e nos dá refúgio sob suas asas. A história de Ruth nos mostra que mesmo quando nos sentimos invisíveis, há alguém que nos vê. Boaz notou Ruth no meio da multidão, não por sua aparência, mas por seu coração leal. E isso me faz pensar, em que momento da sua vida você se sentiu como Ruth, trabalhando em silêncio, fazendo o seu melhor sem saber se alguém notaria? E quem foi o Boaz que Deus colocou no seu caminho para te honrar, te proteger ou simplesmente te oferecer um copo de água fresca quando sua alma estava seca? Eu adoraria ler sobre esses anjos em forma de gente que apareceram na sua jornada. Compartilhe aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de gratidão por essas pessoas. E se essa história de lealdade, providência e redenção está tocando o seu coração, se você quer continuar descobrindo como Deus tece seus milagres nos fios das nossas vidas comuns, faça parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho. Assim você não perde o desfecho emocionante dessa história e de tantas outras que virão. Sua presença aqui é muito importante para nós. Vamos para a conclusão desta história poderosa, onde a coragem encontra a graça, e um ato de fé muda o destino de gerações. Ruth volta para casa naquele fim de dia não apenas com o sustento físico, mas com o coração aquecido pela esperança. Ela carrega uma quantidade de cevada tão grande que Noemi fica espantada. Quando Ruth conta sua história, mencionando o nome de Boaz, uma luz se acende nos olhos de Noemi pela primeira vez em muito tempo. A mulher que se autodenominava amarga, agora vê a mão da providência em ação. Que ele seja abençoado pelo Senhor, que não abandonou sua bondade nem para com os vivos, nem para com os mortos, exclama ela. Ruth 2, 20. E então, ela revela a peça que faltava no quebra-cabeça. Este homem é nosso parente próximo, ele é um dos nossos resgatadores. A esperança, antes uma semente minúscula, agora começa a germinar vigorosamente. Noemi, a estrategista experiente, percebe que este é o momento de agir com fé e ousadia. Ela elabora um plano, que para os nossos ouvidos modernos pode soar estranho ou até mesmo arriscado, mas que estava profundamente enraizado nos costumes da época. Ela instrui Ruth: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele a veja até que tenha terminado de comer e beber. Quando ele se deitar, observe o lugar, vá até lá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Ruth 3, 3-4. Este não era um ato de sedução, mas um apelo simbólico e poderoso. A eira, o lugar onde os grãos eram separados da palha, era um local de trabalho, mas também de celebração comunitária após a colheita. O ato de descobrir os pés de um homem e deitar-se ali era uma forma culturalmente reconhecida de uma viúva, em posição de vulnerabilidade, pedir proteção e redenção a um parente que tinha esse direito e dever. Era um pedido de casamento, um apelo para que ele cumprisse seu papel de Goel, o parente resgatador. Era um ato de fé imenso por parte de Ruth. Ela estava colocando sua reputação, sua segurança e seu futuro inteiramente nas mãos da integridade daquele homem. Sinta a tensão e a coragem desse momento. Ruth, a estrangeira, caminhando na escuridão da noite,
não em direção a um ato de desespero, mas a um passo de fé calculado, confiando tanto na sabedoria de Noemi quanto no caráter de Boaz. Boaz acorda no meio da noite assustado e encontra uma mulher a seus pés. "Quem é você?" ele pergunta. A resposta de Ruth é uma das mais belas demonstrações de fé e humildade. "Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, pois tu és um resgatador." Estender a capa era o mesmo que dizer: "Tome-me sob sua proteção, case-se comigo." Era um eco do que o próprio Boaz havia dito a ela, que ela viera buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel. Agora ela pedia que ele fosse a personificação dessas asas. A reação de Boaz é, mais uma vez, a prova de seu caráter nobre. Ele não se aproveita da situação, ele a abençoa. "Que o Senhor a abençoe, minha filha. Esta sua última bondade é ainda maior do que a primeira, pois você não correu atrás dos jovens, ricos ou pobres." Ele reconhece que ela não estava buscando apenas um casamento, mas a restauração da família de Elimeleque, a honra do nome do falecido. Ele a elogia por sua virtude, afirmando que toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa, Eshet Hail, a mesma expressão usada em Provérbios 31 para descrever a mulher ideal. Boaz então promete resolver a questão, mas revela um obstáculo. Havia um parente ainda mais próximo que tinha o primeiro direito de redenção. Com integridade, ele afirma que dará a esse homem a chance de cumprir seu dever, mas ele faz uma promessa a Ruth: "Tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei, se ele não o fizer." Ele a envia de volta para Noemi, antes do amanhecer, para proteger sua reputação, e enche seu manto com 6 medidas de cevada, um presente que simbolizava sua promessa e cuidado. No dia seguinte, Boaz vai à porta da cidade, o local onde os negócios e as questões legais eram resolvidos, e com sabedoria e transparência negocia com outro parente. O parente inicialmente concorda em redimir a terra de Noemi, mas quando Boaz o lembra que isso inclui casar-se com Ruth, a Moabita, para dar continuidade ao nome do falecido, o homem recua, temendo prejudicar sua própria herança. E assim, o caminho fica livre. Diante das testemunhas, Boaz declara: "Vocês são testemunhas de que hoje estou comprando de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e que também estou adquirindo Ruth, a Moabita, para manter o nome do falecido sobre a sua herança." Ele não apenas resgata a terra, ele resgata a linhagem. Ele não apenas cumpre a lei, ele o faz com amor. O casamento de Boaz e Ruth não é apenas um final feliz para uma história de amor, é o clímax de um plano divino. Ruth, a estrangeira que chegou vazia, agora se torna mãe. Ela dá à luz a um filho chamado Obed, e as mulheres da cidade, que antes viram Noemi voltar amargurada, agora celebram com ela, dizendo: "Bendito seja o Senhor que hoje não a deixou sem um resgatador. Ele restaurará a sua vida e a sustentará na sua velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos." A mulher que se sentia vazia, agora tem seu colo cheio. O filho de Ruth, Obed, se torna o pai de Jessé, e Jessé se torna o pai de Davi, o maior rei de Israel. E é da linhagem de Davi que séculos mais tarde nasceria Jesus, o Messias, o resgatador de toda a humanidade. Aquela decisão de lealdade de uma mulher moabita, na poeira de uma estrada esquecida, ecoou por eternidade, colocando seu nome na genealogia do próprio Salvador. Mateus 1:5. A história de Ruth nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele pega as histórias mais improváveis, os personagens mais marginalizados, as decisões de fé mais silenciosas e as tece na grandiosa tapeçaria da sua redenção. A jornada de Ruth, que começou no deserto da perda, termina no jardim da promessa. Ela nos mostra que a lealdade radical tem o poder de reescrever finais, que a bondade é uma força que gera milagres e que, sob as asas do nosso Deus, sempre há refúgio e redenção. A história dela não é apenas sobre o passado, é um convite para nós, hoje. Se essa melodia de fé e lealdade ressoou em sua alma, se você sentiu o abraço de Deus através da coragem de Ruth e da nobreza de Boaz,
eu te convido calorosamente a se juntar à nossa família. Inscreva-se no canal, não como um número, mas como um companheiro de jornada. Queremos caminhar com você. E mais do que isso, queremos ouvir o seu eco nesta história. Qual foi a maior lição que a jornada de Ruth te ensinou hoje? Existe alguma Noemi em sua vida a quem você tem sido leal? Ou um Boaz que te mostrou a graça quando você mais precisou? Use os comentários abaixo para compartilhar um pedaço da sua história com a nossa comunidade. Vamos transformar este espaço em uma grande eira, onde celebramos juntos as colheitas de Deus em nossas vidas. Sua história importa. Sua jornada tem valor. Obrigado por nos permitir compartilhá-la com você.